O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando ouviram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho: perdoem os nossos pecados, assim seja. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, esta passagem do Evangelho em que Jesus está na região dos Gadarenos, uma passagem bastante misteriosa, porque de fato Jesus realiza ali uma grande libertação. Mas o povo daquele povoado, daquela pequena cidade, é tão apegada à sua criação que quando vê seus porcos se atirando para a morte, preferem expulsar Jesus dali. Não querem ouvir o que Jesus tem para dizer. E olha que Jesus havia feito ali um grande milagre e uma grande libertação. Quando nós olhamos para a história de Israel, a gente também vê um apego muito grande do povo do Antigo Testamento ao sacrifício dos animais. A gente sabe que o Templo de Jerusalém, infelizmente, tornou-se, ao invés de um lugar de oração, de louvor, um lugar onde o povo de Israel encontrava-se com Deus e se alimentava da presença de Deus, o Templo de Jerusalém tornou-se um verdadeiro açougue ao céu aberto, onde muitas vezes as ovelhas entravam pela porta chamada Formosa, passavam pela porta das ovelhas, adentravam o santo e ali eram imoladas em sacrifício. Isto durante boa parte da história do povo ao longo do Antigo Testamento, desde que o templo foi instituído como casa de Deus. Porém, Deus não deixa de insistir através dos profetas que mais importante do que os holocaustos, que era quando as vítimas, os animaizinhos, eram queimados inteiros em cima do altar, em honra de Deus, ou mesmo os outros sacrifícios que eram oferecidos sobre o altar do Templo de Jerusalém. Mais do que todos esses sacrifícios, o desejo de Deus é um coração arrependido e humilhado. Este coração, e no altar do coração arrependido, ali se oferece um sacrifício que de fato é agradável a Deus. O salmista, ele transmite para nós uma palavra de Deus de muita sabedoria
Porventura, se eu estivesse com fome, eu pediria a vocês de comer, eu que sou o dono do universo inteiro. Não é? Então, a mentalidade, né, dos povos antigos e que também afeta o modo de vida do povo do Antigo Testamento, que ao mesmo tempo acaba carregando uma certa arrogância no sentido de achar que os seus sacrifícios, seus animais gordos e cevados alimentam a Deus. Ora, Deus não se alimenta do sacrifício de animais. Deus não se alimenta da morte dos seus filhos. Deus não se alegra com a destruição daquilo que Ele criou por amor. Deus deseja que o ser humano, que o seu povo escute a sua palavra para ter vida e vida em abundância. Mas de repente, às vezes, o apego àquilo que é material, àquilo que é fruto do trabalho de nossas mãos, às vezes o apego é tão grande que a gente prefere mandar Jesus embora do que ouvir o que Ele tem para falar para nós da parte do coração de Deus, que é amor e que quer nos amar. Por isso nós somos convidados, ouvindo esta palavra do Evangelho, a não mandar Jesus embora da nossa vida. Antes, pelo contrário, vendo seus sinais, experimentando a força da sua graça, a pedir cada vez mais a Jesus: entra, Jesus. Entra na nossa casa, senta conosco, fala ao nosso coração, porque a tua palavra é a verdade e nós queremos ouvir a tua voz. Nenhum apego humano pode ser mais importante do que o que o Senhor tem para nos dizer e a sua mensagem de salvação. Pedimos ao Senhor, hoje pedimos a São José, que com o seu silêncio e o seu trabalho cuidou da casa de Nazaré, cuidou do menino Jesus, cuidou de Nossa Senhora, que Ele também nos ajude a sermos dóceis a Deus, que quer falar conosco, falar ao nosso coração. Amém.